Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Dionis Rafael Paganotto. Bem-vindos a esse episódio do podcast Café Bíblico, que a cada semana partilha um café e uma reflexão, propondo assim uma atualização de um importante ensinamento bíblico para cooperar no nosso conhecimento e crescimento pessoal. 2020, episódio número 7. Eu me chamo Frei Dionis Rafael Paganotto. Digamos que o meu nome e o meu sobrenome são um pouco diferentes. E várias vezes, quando fui convidado para alguma bênção de inauguração, alguma apresentação, a pessoa que não me conhecia muito bem acabou errando o meu nome e, sobretudo, o meu sobrenome. Não que isso me deixou um pouco bravo, mas incomodado, eu diria que sim. O nome é algo pessoal que nos identifica, enquanto que o sobrenome nos liga à família. É interessante que numa apresentação, num currículo, nos documentos, a primeira coisa que aparece é o nome da pessoa, justamente por essa importância na identificação. E basta mencionar o nome de alguém que na nossa mente já vem o rosto, a fisionomia, alguma característica daquela pessoa cujo nome nós ouvimos. Além de errar o nome, também tem outra situação que quem sabe você também já passou por ela, quando alguém te chama com outro nome, pensando que seja outra pessoa. Aquilo também incomoda, porque não nos sentimos tão identificados com aquele nome que foi pronunciado. Por isso que o nome é algo pessoal, único, que caracteriza as nossas relações pessoais. E mesmo parecendo algo muito banal ou simples, eu gostaria de refletir um pouquinho sobre a influência do nome nas relações interpessoais. Um texto bíblico. O texto bíblico que eu proponho na nossa reflexão é novamente o capítulo 20 do Evangelho segundo João. No domingo de Páscoa, Maria Madalena estava junto ao sepulcro de fora chorando. Enquanto chorava, ela se inclinou para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco. Eles lhe disseram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: "Mulher, por que você está chorando? A quem você procura?" Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: "Se o Senhor o levou, por favor me diga onde está, e eu vou buscá-lo." Jesus disse: "Maria." Ela voltou-se e disse em hebraico Rabuni, que significa meu mestre. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: "Vi o Senhor", além das coisas que ele disse. Um café ajuda a refletir. Essa é a terceira vez que eu falo do capítulo 20 do Evangelho segundo João nos podcasts. É um texto muito rico, muito simbólico. Tratei já disso em alguns retiros, reflexões, homilias, sobretudo porque aborda o contexto da Páscoa e mostra como que as pessoas reagiram à ressurreição. Tente imaginar como estava a Madalena naquele momento, abalada, chorando. Ela se aproxima do sepulcro depois que Pedro e o discípulo amado foram embora, se inclina, olha ali dentro, vê 2 anjos, mas ela está tão triste, está tão para baixo, que ela nem reconhece como figuras angelicais. E a primeira coisa que ela diz, quando aqueles anjos pedem por que ela está chorando, roubaram o corpo, ou seja, não entendi ainda que Jesus ressuscitou. Naquele instante,
enquanto ela está olhando para dentro do sepulcro, ela voltou-se porque atrás dela chegou alguém. Esse voltar-se é muito simbólico, porque esse gesto de girar o pescoço indica uma conversão física. Eu giro 180 graus e começo a falar, a conversar com aquela pessoa que se parece um jardineiro, aquele que era o responsável um pouco por todos aqueles sepulcros que tinham naquela zona. Jesus faz a mesma pergunta que os anjos fizeram: por que você está chorando? Digamos que a voz do ressuscitado era a mesma. Aquele homem que esteve junto com Maria Madalena durante vários anos, ensinando, pregando, fazendo milagres, ela conhecia muito bem a voz de Jesus. Mas aquele choro, aquela tristeza, assim como não tinha sido capaz de reconhecer os anjos, ela também não é capaz de reconhecer a voz de Jesus. E a primeira coisa que ela responde diante da pergunta: levaram o corpo. Se você levou o corpo, me diz onde está que eu vou buscá-lo. E aqui chega o evento decisivo, quando Jesus chama ela pelo nome. Eu gosto muito de imaginar o tom de voz que Jesus possa ter usado naquele momento. Se é uma voz um pouco dura, Maria, para dizer, acorda, sou eu, não roubaram o corpo. Ou talvez aquela voz um pouco mais doce, Maria. Apenas o nome dela é mencionado, muda tudo. Porque agora ela reconhece Jesus. E mais uma vez tem uma conversão. Então imagine, ela está na porta do sepulcro, conversando com Jesus, virada para ele. Se ela se gira novamente, ela volta a olhar para dentro do sepulcro. Não tem como conversar com alguém nas costas. Nesse momento, essa segunda conversão não é mais física. É emocional, espiritual, intelectual, uma conversão interior. Porque quando Jesus pronuncia o nome de Maria, muda tudo. Não é mais roubaram o corpo, não está mais chorando, não está procurando. Agora aconteceu uma conversão interior. Olha só o que faz a pronúncia do próprio nome. E é interessante que na Bíblia muitos personagens mudaram de nome. Por exemplo, Simão passou a se chamar Pedro, pedra, rocha. A mulher primordial passou a se chamar Eva, a mãe dos viventes. Abrão passou a se chamar Abraão, ou seja, o pai de uma grande descendência. Jacó recebe o nome de Israel, porque vai ser agora o pai de um grande povo. E assim tantos outros personagens. Na Bíblia, o nome é muito significativo, é muito simbólico, sempre tem um significado, escondido atrás daquelas letras. Mas no caso de Maria, é um pouco diferente, porque é a pronúncia do nome dela que muda tudo naquela manhã, naquela conversa com Jesus. Ouvir o próprio nome significa sentir-se mais valorizado, porque a pessoa se aproxima muito mais. Quando nós vamos num restaurante, numa empresa, num mercado, numa visita a um cliente, na relação entre professor e aluno, chamar alguém pelo nome pode parecer muito banal, repito, mas ao mesmo tempo é muito significativo, porque nós nos aproximamos da pessoa, não é mais um na multidão, é aquela pessoa específica. E devemos reconhecer que todos nós, mesmo com os nomes mais diferentes que possamos ter, gostamos de ouvir quando alguém nos chama pelo nome, porque significa que aquela pessoa se recorda de mim, não como alguém que presta um serviço, alguém que é um número, alguém que é um empregado somente. Aquela pessoa vê em primeiro lugar um ser humano, numa relação interpessoal, um ser humano único, irrepetível, e se eu te chamo pelo nome, é porque você é importante para mim naquele momento. Assim como eu falei que gostava de imaginar como Jesus tinha pronunciado o nome da Madalena no tom de voz,
Até quando uma mãe chama o filho pelo nome, ou até por abreviações, nós sabemos como que a pessoa está se relacionando conosco. E também basta falar uma abreviação que indica um pouco aquele afeto, aquela proximidade com alguma pessoa. Se eu digo Vini, Rafa, Pati, Carol, eu tenho certeza que na tua mente já vem o rosto, a fisionomia de alguém, e essa proximidade faz com que o nome não perca a importância. Muito pelo contrário, adquira ainda mais valor porque tem um toque afetivo por trás da pronúncia do nome dessas pessoas. O nome tem essa influência de delinear um pouco tudo o que a pessoa é. Porque quando nós damos a alguém um substantivo ou um adjetivo ou até um apelido, mãe, irmão, amigo, esposo, filho, colega e assim por diante, estamos vendo um aspecto daquela personalidade, enquanto que o nome diz tudo aquilo que a pessoa é, me conecta às pessoas. Por isso que esse esforço de memorizar o maior número possível de nomes é muito importante nas nossas relações interpessoais. No ambiente de trabalho, na família, com os amigos, que é até mais fácil, ou até no ambiente virtual, já que com esse isolamento social estamos tendo mais contato com novas realidades também a nível virtual, porque nesse modo aumentamos a empatia com as pessoas, criamos um clima um pouco mais informal, mais cordial. Não é um robô que eu tenho na minha frente, é um ser humano. E antes que esse ser humano nascesse, a sua família, os seus pais já tinham escolhido um nome. E uma coisa que me tocou muito no meu ministério sacerdotal foi conversar com algumas mulheres que fizeram o aborto. Que isso marcou muito a vida delas, até quando é algo espontâneo, que é uma tragédia também. Ajuda muito dar o nome àquele filho que não teve a ocasião de nascer. Diminui um pouco a dor e aumenta um pouco a proximidade com aquele filho, com aquela filha. Isso me mostrou como o nome é ainda mais importante nesses momentos, sobretudo antes do próprio nascimento. Falar o nome é como usar uma chave que abre muitas portas, que melhora os relacionamentos. Quando eu estava na paróquia, ajudando movimentos pastorais e agora servindo a minha ordem entre as províncias no mundo inteiro, eu procuro sempre memorizar o maior número de nomes possível, ligando ao rosto, à fisionomia, alguma característica, porque eu percebo que iniciar um diálogo, mesmo meses, anos depois de ter encontrado uma pessoa, e lembrar o nome daquele indivíduo, melhora. A pessoa se sente mais à vontade. E como aconteceu com a Maria Madalena, mudou tudo para ela. Não era mais o jardineiro, não era mais aquela pessoa que poderia ter roubado o corpo. Era o próprio Jesus Cristo. Depois ela deixa tudo e vai anunciar: eu vi o Senhor, ele ressuscitou. Só de ouvir o nome, para Madalena, mudou tudo. Considerações finais. Assim como os nomes nos marcam antes do nascimento, até após o falecimento, eles mantêm a importância. É muito interessante como que as pessoas querem que seus pais, seus familiares, muitas vezes recebam o nome de uma praça, de uma rodovia, de uma ponte, de um ginásio de esportes, de um título, um troféu, alguma coisa. Quando eu ouço o nome daquela pessoa que já me deixou, mas que eu ainda mantenho o amor, o respeito, a memória, é como se fosse um prêmio. E até as pessoas mais influentes fazem esse esforço para que o próprio nome seja ligado a alguma coisa, mantendo assim uma memória, uma história para as futuras gerações. É interessante, portanto, saber o significado do nome. Mas eu sou único e irrepetível, mesmo que o meu nome e sobrenome sejam um pouco diferentes. Eu dou um significado ao meu nome,
Tinham tantas Marias naquela época, mas a Madalena era única. E ela, quando ouviu o próprio nome, teve essa graça de se tornar anunciadora da ressurreição. Por isso que esse desafio de chamar o maior número de pessoas pelo nome influencia as nossas relações interpessoais aonde quer que elas aconteçam. Todos gostam de ser chamados pelo nome. É um desafio? Parece simples? Sim. Porém, pode fazer toda a diferença. Muito obrigado pela sua atenção e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.